Bom dia então, bom dia para todo mundo que está aqui, bom dia para você que está em casa. Vamos continuar falando aqui de direito penal, parte especial. Vamos finalizar agora aí os crimes de periclitação da vida e saúde. Bom, faltaram aí apenas o 136 e o 137 deste capítulo, né? Vamos começar pelo 136, e o 136 eu já quero te dar uma dica inicial. O crime de maus tratos constantemente é cobrado juntamente ou em contraposição ao crime de tortura. A tortura é uma das modalidades do crime de tortura, chamada tortura-castigo. Você precisa saber a diferença entre maus tratos e tortura-castigo, porque o examinador tenta te confundir. O examinador vai tentar te enganar. Então, o crime de maus tratos, quase sempre, o legislador joga uma casca de banana aí, para que você, o legislador não, o examinador, né? Uma casca de banana para que você escorregue. Vamos dar uma olhada no crime de maus tratos, e aí no finalzinho a gente faz uma diferença rápida e básica com o crime de tortura, apesar de que vocês também vão estudar aí, com legislação penal especial, o crime da lei de tortura, né? Mas só para fazer aquela diferenciação, para quando você bater o olho na questão, você fala, opa, tem uma palavrinha aqui que me ajuda a identificar se é tortura ou se é maus tratos. Artigo 136, expor a perigo a vida ou a saúde. Então, nós estamos aqui basicamente fechando aí os dois últimos artigos de um capítulo que fala de perigo à vida e à saúde. Então, aqui também, expor a perigo à vida ou à saúde, só que aqui agora eu tenho uma pessoa específica. Expor a perigo a vida ou saúde de pessoas sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, contra quem pode ser praticado o crime de maus tratos? Contra alguém que esteja sob a guarda, autoridade, guarda ou vigilância. Então, primeira coisa, o primeiro filtro que você vai fazer, quem é a vítima? A vítima estava sob a autoridade, guarda ou vigilância do autor do crime? Se não, já exclua o crime de maus tratos. Se sim, vamos avaliar se preenche os demais requisitos. Para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano. O crime de maus tratos, a pena é baixíssima. O crime de maus tratos, a pena é muito leve. Já o crime de tortura, tem algumas questões bastante específicas, né? Sobretudo para o servidor público, sobretudo para o policial, que é condenado por tortura, já perdeu o cargo. Uma coisa é ser condenado por maus tratos, a outra é ser condenado por tortura. Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, de 1 a 4. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos, que é quando nós vimos os crimes contra a dignidade sexual. Esse aqui é o vulnerável. Se for praticado contra esse vulnerável, qualquer vulnerável não, esse vulnerável menor de 14 anos. Nós vimos que lá nos crimes contra a dignidade sexual, eu tenho alguns vulneráveis, né? O menor de 14 é o vulnerável do caput, mas eu tenho os vulneráveis por equiparação, né? Aqueles que por enfermidade ou doença mental não podem discernir o ato, ou aqueles que por qualquer motivo não podem oferecer resistência. Não é o caso aqui. Aqui é só para o menor de 14 anos. Bom, então esse é o artigo 136. Vamos tentar dar uma destrinchada nele aí, para que você não erre no concurso. Bom, a grande questão aqui, então, desse crime é
moderar ou trazer um moderador para o exercício da educação, da correção ou da disciplina, né? Quando eu era criança, os meios aceitáveis de disciplina eram alguns. Hoje, os meios aceitáveis de disciplina já não são exatamente os mesmos, né? E eu lá em casa apanhava todo dia da minha mãe, uma vez por semana do meu pai. Mas eu era triste também, né? Triste assim, de botar fogo em cachorro, de derrubar cortina da casa da avó, essas coisas assim, né? Tudo na casa da avó. O cachorro também foi na casa da avó. Mas o cachorro foi sem querer, não foi que eu botei fogo por querer. Eu vi uma reportagem sobre balões. Aí eu quis fazer um balão. Dobrei, fiz o balão. Onde que eu vou saltar? No corredor da casa da vovó. E aí o corredor estava aqui, botei fogo. E aquele balão subiu até a metade da casa. Aí ele começou a descer. E minha avó tinha uma cachorra, aquelas da raça da Lessie, bem peludas, né? E foi descendo, e a cachorra lá, e na hora que eu vi que ia cair em cima dela, eu vazei. E meu tio já chegou, ela estava pegando fogo. Mas vocês viram que foi culposo, né? Foi culposo. Eu era triste, né? Hoje, minha esposa fala assim, não sei por que eu tenho que pagar os seus pecados, né? Que os meus também são tristes, né? Menos a minha mais velha é uma paz, né? Hoje ela está fazendo 11 anos. 11 anos, um amor. Ela é toda doce. Pode contrariar ela que ela fica e sai pra lá, né? Mas ela sai também em silêncio. A mãe dela diz que é igual eu quando me contraria. Eu também só fico meio mal-humorado. Mas os outros dois são tristes, né? Meu caçula e a minha do meio. Minha do meio é a mente criminosa lá em casa. Então, eu fico pensando assim, se esse crime existia quando eu era criança. Existia, né? O Código Penal de 1940. Quando eu era criança existia. Meu pai disse que apanhou bastante também, mas meu pai sempre foi mais certinho, né? Meu pai era o mais velho e ele era o exemplo para os irmãos, ele era tudo certinho. De vez em quando apanhava, bem de vez em quando. Agora os meus tios eram pior do que eu, apanhava 2 vezes por dia. Né? Meu avô viajava, chegava 15 dias, quando chegava dava 3, 4 surras só para compensar o que ele não tinha dado nos dias anteriores. Mas aqui eu estou falando o seguinte, esse crime ele vem para prevenir ou para moderar, né, o uso da disciplina ou da correção. Aqui então tem a ver com o exercício da educação, da correção e da disciplina. Ou seja, esse crime não permite que no uso da correção, da educação ou da disciplina, eu exponha a vítima a perigo a sua saúde ou a sua vida. Eu fico pensando, né, hoje talvez esse crime realmente tenha mais aplicação, né? Porque hoje as crianças estão tudo mais Nutella, assim, qualquer coisa, né? Traumatiza. Tem que ir para psicólogo, psiquiatra, né? Antes, psicólogo, psiquiatra, correção, educação, disciplina, tudo tinha um nome. Varinha de fedegoso, lá em casa. E minha mãe fazia eu buscar a varinha ainda. Se eu voltasse com uma... Essa era a preferida dela, porque durava assim, umas 3, 4 semanas. Ela fazia eu ir buscar a varinha. Se eu viesse com uma muito fina, ela falava, essa não, vai lá e busca outra. Aí eu fico pensando hoje, né? Hoje todo mundo é Nutella. Ela não deixa eu corrigir meus filhos. Não bater, mas assim, na hora que eu falo mais duro com eles, ela mesmo não faz assim, coitado. Coitado do quê? Eu apanhava, a senhora me batia, né? Então eu já entendi. Lá em casa o negócio é o seguinte, enquanto o STF estiver lá, meu pai e minha mãe, é melhor evitar decisões. É melhor evitar decisões. Porque senão você fica desmoralizado. Você manda prender, eles mandam soltar. Então é melhor evitar. A gente contorna as situações enquanto eles estão lá. Aí na hora que eles saem, a gente intima o réu para uma audiência e a gente conversa. Então olha só. Então aqui
O crime de maus tratos, ele vem a priori para tentar moderar o exercício dessa educação, dessa correção, dessa disciplina, de modo que a vítima, a vítima não tem, a vítima não, né? A pessoa não tenha a sua vida ou a sua saúde exposta. Bom, é um crime de perigo. É um crime de perigo. Ele pode ser praticado, então, aí, por meio de privação de alimentação, por meio de privação dos cuidados, dependendo de quem é a pessoa. Então, por exemplo, dar um castigo. Eu posso até não bater, mas se eu der um castigo para o filho e ele ficar lá no quarto dele o fim de semana todo sem comer, poderia configurar, então, maus tratos, porque eu estou privando ele da alimentação. Ou cuidados indispensáveis. Pensa só num filho seu com asma. Ou então, fazendo uma arte lá. E ele tem uma crise de asma e você não dá a bombinha para ele aprender. Não dá. Então, uma outra forma seria a submissão de trabalho excessivo ou inadequado. Esse aqui eu já fui muito submetido. Eu me lembro das exaustivos sábados de manhã que eu tinha que cortar grama da minha casa. Isso é um trabalho inadequado. Para quem tinha talento futebolístico meu, naquele momento eu devia estar treinando, jogando futebol. Meu pai me botava para cortar grama. A minha mãe já era um pouco mais tranquila. O trabalho excessivo que ela dava para mim e para meu irmão era lavar as áreas. Aí ela saía para trabalhar à tarde e eu e ele passávamos a tarde inteira lavando as áreas. Jogava água, botava sabão e ficava escorregando a tarde inteira. Uns 20 minutos antes dela chegar, a gente jogava água, rapava, passava um paninho e tá tudo certo, né? Esse trabalho excessivo a gente gostava. Então a grande questão aqui, esses são os meios, né? O abuso na correção ou na disciplina podem ser praticados por todos esses meios. Bom, quem pode praticar esse crime? É um crime próprio. Se eu estou falando que é alguém que está sob a sua guarda, autoridade, vigilância, só pode ser praticado, então, por aquele que tem autoridade, guarda ou vigilância. E como eu disse que ele tem uma finalidade especial, é alguém que tem autoridade, guarda ou vigilância para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. Então não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime. É alguém que tenha autoridade, guarda ou vigilância, e essa autoridade, guarda ou vigilância tem finalidade de educação, ensino, tratamento ou custódia. Então não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime. Quem pode ser vítima desse crime? Bom, qualquer pessoa que esteja submetida à autoridade, guarda ou vigilância para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. Então, nós estamos vendo aqui que é um crime próprio. A vítima também é uma pessoa específica, a gente poderia dizer aqui que é um crime bipróprio, né? Só pode ser praticado por determinadas pessoas contra determinadas pessoas. Se eu pegar o filho do vizinho e der umas cintadas nele, não configuraria maus tratos, porque eu não tenho aquele menino sobre a minha autoridade, guarda ou vigilância. A não ser que eu tenha levado o filho do vizinho para a chácara comigo durante o fim de semana, então naquele momento ele está sob a minha autoridade. Ou no mínimo, vigilância. Lesão corporal. Eu bater no filho do vizinho. Fora dessas aqui não dá esse crime. É doloso. Então vamos ver já esse crime aqui. Só pode ser praticado a título doloso. Não existe previsão desse crime a título culposo. Então, o crime de maus tratos. Se você esqueceu, se você foi negligente na alimentação, negligente no cuidado, você não praticou o crime de maus tratos. Aí nós vamos ter que ver qual foi o resultado para ver qual é o crime que você teria praticado e se aquele crime admite modalidade culposa.
Porque esse crime aqui só admite modalidade dolosa. Então, quando você esqueceu de dar lá medicação, você esqueceu de dar alimentação para a criança, para quem está sob sua autoridade, seu filho, não é maus tratos. Porque o maus tratos é quando você dolosamente deixa de prestar o cuidado, por exemplo, né? Intercrimes, né? O itinerário do crime. Quando é que esse crime se consuma? É um crime de perigo. Com a mera exposição da vítima ao risco de vida ou da saúde, o crime estará consumado. Não há necessidade que o dano à vida ou à saúde ocorra. Nós estamos falando de crime de periclitação, né? O capítulo da periclitação da vida e saúde. Não há necessidade, então, do efetivo dano. Basta o risco. Então, eu vou ter que demonstrar que aquela pessoa sofreu um risco em sua saúde ou em sua vida. Não há necessidade de que o dano à vida ou à saúde efetivamente ocorra para que seja responsabilizado. O crime estará consumado com o ato capaz de gerar o risco. Crime de dano, basicamente, né? Tentativa. Bom, é possível tentar maltratar alguém? É. Lá em casa hoje, se eu quisesse maltratar alguém esse fim de semana, por exemplo, eu estava na casa dos meus pais, seria impossível, eu não conseguiria. Se eu falasse, não, você não vai comer, com certeza a comida chegaria por outros meios, né, para aquelas crianças ali na casa da avó. Então, é possível a tentativa? Nós estamos falando de um crime de ação múltipla. Várias formas podem ser. A gente pode praticar esse crime de várias formas, e várias dessas formas admitem mais de uma ação para a consumação. Então, é possível tentar maltratar e não conseguir por circunstâncias alheias à minha vontade. Parágrafos 1º e 2º, lesão grave e morte, né? Reclusão de 1 a 4 e de 4 a 12. Aqui, essas duas são préter-dolosas. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho dolo. Dolo no maus tratos. E culpa na lesão grave ou na morte. Eu tenho dolo nos maus tratos e culpa na lesão grave ou na morte. Olha só. Os maus tratos aqui podem, com resultado morte, não configurariam tortura? Pessoal, qual é a diferença, então, básica da tortura e os maus tratos? Bom, basicamente, a modalidade de tortura aqui, que às vezes é confundida com os maus tratos, é a chamada tortura-castigo. Está no artigo 1º, inciso 2, da Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura. Fala assim, submeter alguém sob sua autoridade, sob sua guarda, poder ou autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. A palavra aqui, a palavra-chave é intenso. Bastante. Intenso. Se tiver intenso, será tortura. Professor, mas como assim? Provoca a morte e não é intenso? Sim. São coisas absolutamente diferentes. A intensidade da tortura e a exposição da risco ou saúde dos maus tratos. Imagina só a seguinte situação. Primeiro, vamos fazer o seguinte.
vamos diferenciar, vamos tentar classificar o que seria a tortura. Nós falamos de tortura quando falamos de homicídio, né? Nós falamos do homicídio lá, nós falamos do homicídio qualificado pela tortura. Qual é a diferença do homicídio qualificado pela tortura e qual é a diferença da tortura com o resultado morte? Homicídio qualificado pela tortura, 121. Tribunal do Júri. Tortura com resultado morte. Qual que é a diferença? Nós falamos disso quando falamos de homicídio. A diferença básica é que no homicídio a intenção era matar. E o meio que eu utilizei para matar foi a tortura. Então eu vou lá, dou uma facada na barriga, arranco a mão, arranco o braço, arranco o pênis, e vou cortando o cara. Até que ele morra. E a tortura com resultado morte é, não, eu queria torturar. Acabei perdendo a mão e a vítima morreu. Então a diferença entre esses dois, quando falamos do homicídio, é que no homicídio a minha intenção era matar, e eu usei a tortura como meio para chegar a esse resultado. Na tortura qualificada pela morte, não, a minha intenção era só torturar. Só que eu acabei perdendo a mão e a pessoa morreu, ou seja, a morte foi culposa. A primeira coisa é diferenciar a tortura de homicídio qualificado. Homicídio qualificado pela tortura. Tortura com resultado morte é o dolo. Qual era a intenção do cara? Era matar? Era. Então é um homicídio qualificado. Qual era a intenção do cara? Era torturar. Então é tortura qualificada pela morte. Beleza, mas quando nós falamos da tortura, nós diferenciamos lá a tortura da crueldade. Quando nós falamos do homicídio, nessa mesma aula, nós vimos que no mesmo inciso estava qualificado, né? Tortura ou outro meio cruel. Qual é a diferença entre tortura e crueldade? Tem diferença? Claro que tem. Se não tivesse, o legislador não teria usado as duas palavras. A diferença entre tortura e crueldade, basicamente é: ambas infligem à vítima sofrimento. A diferença é que a crueldade, os atos executórios são num dado momento, num só momento. Enquanto na tortura, os atos executórios são progressivos. Então, por exemplo, é crueldade eu matar alguém a pauladas. Então eu vou lá, pego um pedaço de pau, vou lá, 15 pauladas no Daniel. O Daniel fica agonizando no chão até morrer. Isso é crueldade. Teve sofrimento físico? Teve sofrimento. Mas os meios executórios foram num só momento. Eu dei várias pauladas nele, agora acabou. Diferentemente seria se eu prendesse ele em algum lugar e todo dia, ou todo dia, de 2 em 2 horas, eu fosse lá e desse uma paulada nele. E eu fosse diminuindo os meus atos executórios no tempo. Então tem diferença entre crueldade e tortura? Tem. Os dois impingem sofrimento. A diferença é que a crueldade, os atos executórios são num só momento. A tortura é progressiva. Em vários momentos. Quando a gente fala de maus tratos, é possível que a vítima tenha sofrimento. Ou é possível que não tenha esse sofrimento. Quando a gente fala, por exemplo, na lesão qualificada pela morte, ou no maus tratos qualificado pela morte, não necessariamente a vítima teria agonizado, né? Pensa só na seguinte situação: eu quero castigar o meu filho para ele aprender a dar valor nas coisas. Vamos falar assim, ó, hoje, quando você está pegando um saco de um caminhão de cimento aí para construir nossa casa, você vai lá ajudar. Pegar uma criança de 10 anos, 15 anos, 12 anos, 10, 12, você vai descarregar um caminhão de cimento. É um trabalho que é inadequado para alguém nessa idade. O saco de cimento pesa 60 quilos? 50 quilos? 10, né?
Você imagina que nessa atividade de descarregar, uma pilha cai em cima, uma pilha de cimento cai em cima dele e ele morre. Essa morte foi culposa. Seria um crime de maus tratos? Qualificado pela morte. Eu pergunto, houve sofrimento físico? Morte foi instantânea praticamente. Então não necessariamente há não necessariamente há todo esse sofrimento dos crimes de maus tratos. Aliás, inclusive, houver lesão grave ou morte. Mas a grande questão aqui é evitar o abuso da correção. Tendo uma causa de aumento aí, se for menor de 13 anos. Deixa eu só dar uma pontuada aqui no artigo. Então, olha só. Eu preciso ter uma finalidade especial. Eu preciso ter, primeiro, para ser maus tratos, eu preciso que seja uma pessoa que esteja sobre a minha autoridade de guarda ou vigilância e que ela esteja nessa condição para essas 4 finalidades: educação, ensino, tratamento ou custódia. Você na atividade policial, se alguma vez na sua vida vai ter alguém sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância para uma dessas 4 finalidades? Qual a finalidade seria? Custódia. Você, como policial civil, não vai ter o cara que praticou o crime sob a sua autoridade ou vigilância para educá-lo. Nem mesmo para ensinar, nem mesmo para tratamento. Você está, provavelmente, na atividade policial, vai ser para a custódia. Por isso que esse crime costuma cair nos concursos, nas carreiras policiais, e por isso que eu preciso saber a diferença entre esse crime e o crime de tortura, porque o crime de tortura também é muito cobrado. Então, se tiver a palavra intenso sofrimento físico, nós estamos falando de tortura. Para ser maus tratos, eu preciso de alguém, do agente, que tenha autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. E a vítima, então, obviamente, esteja sob autoridade, guarda ou vigilância para essas finalidades. E aqui ele me exemplifica os meios executórios: privar da alimentação, cuidados indispensáveis, trabalho excessivo ou abuso dos meios de correção ou disciplina. Abuso dos meios de correção ou disciplina, aqui ele me abre um leque um pouco maior. Ele me dá alguns exemplos ali, então. Como é que eu posso expor alguém a risco de vida ou saúde? Primeiro, privar da alimentação. Você vai ficar sem comer para aprender. Segundo, trabalho excessivo ou inadequado. Quem estudou aqui para o concurso da Sejude deve ter visto lá que trabalho que o adolescente pode executar. Por exemplo, noturno, em hipótese nenhuma. O noturno é um trabalho inadequado. Então, eu preciso lá me valer lá das noções do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para ter aí uma noção do que é o inadequado, né? O excessivo é um pouco mais fácil, a gente consegue extrair do senso comum o excessivo. O inadequado eu preciso me valer um pouco do que o ECA considera inadequado. E o abuso nos meios de correção ou disciplina, aqui já é um pouco mais aberto. Aqui pode ser a surra, joelho no milho, o que mais? O que vocês já sofreram na vida de vocês? E Daniel tem cara de que nunca tomou castigo assim. Já tomou castigo assim, Daniel? Não. O pai de Daniel é advogado também, né? Meu também é. Meu pai, acho que já era um pouco mais, né, civilista do que penalista. Ele mexia nessa parte. Então, você pode imaginar o abuso dos meios de correção ou disciplina aí. Hoje em dia, a discussão da lei da palmada, se pode ou se não pode, corrigir por meio de castigo corporal, dar uma palmada, né? Na minha época não tinha nem discussão.
Na minha época era o meio adequado, né? Hoje já tem discussão, pode, não pode, não sei o quê. Bom, ele não é, esse artigo não exaure essa questão. Ele fala dos atos meios de correção ao disciplina. Então a diferença entre esse aqui e os maus tratos, os dois vão ter requisitos muito parecidos. A questão é que na tortura ela fala de intenso. Então, basicamente, a diferença entre a tortura e os maus tratos é a intensidade do castigo que é intenso. Vamos falar agora do artigo 137 da rixa. Esse crime de rixa é interessante, né? Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena detenção de 15 dias ou multa. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Esse crime de rixa aqui, ele hoje é alvo dos maiores ataques com relação a direito penal, porque esse parágrafo único aqui, dizem aí os doutrinadores, que ele é um resquício do direito penal objetivo. O que é isso, professor? Você responder independentemente de ter praticado ou de dolo ou de culpa, né? Olha que interessante, esse parágrafo único aqui, há quem defenda o seguinte, nós estamos falando de lesão grave ou morte, né? Se o cara participou da rixa, ele não matou ninguém, ele não lesionou gravemente ninguém, mas se alguém lá do outro lado da briga lesionou gravemente ou matou, esse cara do lado de cá responde. Pior. Se você foi lesionado gravemente na rixa, só você. Nem todo mundo saiu com escoriações, você saiu com a perna quebrada. Você responde pelo parágrafo único. Agora vocês estão entendendo a dimensão da crítica aí, né? Por que dessa crítica? Vamos dar uma trabalhada um pouco primeiro no conceito de rixa e depois nós vamos falar aí desse parágrafo único. O que é a rixa aí, né? Eu trouxe um conceito porque às vezes a gente vê, e eu leio às vezes no boletim de ocorrência que policiais militares fazem, ou às vezes até o que os escrivães de polícia lavram, e aí fala assim, motivo do crime, havia uma rixa entre eles, né? Esse rixa que eles escrevem não é essa rixa do 137. O que eles escrevem lá que havia uma rixa, a rixa era um desentendimento, uma desinteligência, uma animosidade entre aquelas pessoas. O crime de rixa trata de uma outra questão. Então, o que seria a rixa? Deixa um conceito aí pra gente. É uma luta, uma briga desordenada, de forma generalizada, envolvendo troca de agressões entre 3 ou mais pessoas. Então, precisa ter no mínimo 3. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Em que os lutadores visam todos os outros indistintamente, envolvendo vias de fato ou violências físicas recíprocas, praticadas por cada um dos contendores, que são chamados de rixosos ou rixentos, né? Contra os demais, generalizadamente. Aqui a gente pode pensar aí assim num boteco, num bar. Você está lá sossegado, de repente vê um bolo de gente rolando de lá para cá, você não sabe por quê, você não sabe de onde começou, de onde vai, você toma uma pancada também, você já bate, você não sabe quem te bateu, em quem que você está batendo. Parece filme antigo, né, dos Trapalhões, né? Tinha aquele
O filme Os Trapalhões antigamente tinha isso. Tinha aquela briga assim, e aí parece que eram os Trapalhões contra todo mundo, mas de repente o Didi dava um tapa em alguém, eu tomava de alguém dos Trapalhões mesmo. É um negócio assim, ninguém sabia quem estava batendo ou quem estava apanhando. E isso é um ponto marcante na rixa, tá? A grande questão aqui é participar. Tomar parte nas agressões. Por que precisa ser 3 ou mais? Porque se 2 ou mais indivíduos atacam um terceiro e ele se defende, não há rixa. Eu preciso de no mínimo 3 pessoas, porque quando eu tenho 2 pessoas, eu sei muito bem que é um contra o outro. 3 pessoas é o mínimo, por quê? Porque é uns contra os outros. Eu não estou junto com ninguém para agredir ninguém, nós estamos os 3 brigando. Todo mundo ganha e todo mundo toma porrada de todo mundo, por exemplo. E aí eu estou dizendo aqui em vermelho para deixar destacado. Se for 2 contra 1, não é rixa. A rixa é 1 contra 1 contra 1. E vice-versa. 2 contra 1 não é rixa. Rixa é ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Eu tomo porrada de todo mundo e dou porrada em todo mundo. Por isso eu preciso no mínimo 3. Porque se eu tiver 2, eu tenho uma vítima certa e determinada. Com 3 eu já não posso, pode ser que eu não tenha. Então olha só, como que é participar da rixa? Nós temos aí a participação, né, da violência material, chute, soco, paulada. Cuidado, tá? Mera troca de palavras, injúrias e ameaças não configura rixa. E às vezes a gente vê sendo classificado aí como rixa. Xingou, não sei o quê. Não, isso não é rixa. Nessa situação, a gente, na rixa, como é uma confusão generalizada, a gente não consegue identificar a conduta de cada um. Todo mundo está batendo, apanhando, deu chute aqui, cadeirada ali, tomou pancada aqui, tomou paulada. Por isso que o parágrafo único responde indistintamente e o caput fala participar. Ele não define exatamente o comportamento de cada um, basta participar. Está ali dentro. Bateu, apanhou, responde pelo crime de rixa. Bom, já falei das 2 pessoas, um contra o outro, mas também não é crime de rixa quando 2 ou mais grupos contrários lutam entre si. Como assim? Torcidas uniformizadas, por exemplo. Torcida uniformizada de time é crime de rixa? Não é. Por quê? Porque eu tenho muito bem definido quem são meus agressores e quem são meus protetores. Para ser rixa precisa ser confusão generalizada. Se eu tiver membros, né, membros do meu grupo lesionados, os membros do outro grupo serão responsabilizados. Então, se eu tiver como identificar que é um grupo contra o outro, ou de 3, 4 grupos, mas grupos definidos, né? Lembra, tem um filme americano aí que tem uma Gangues de Nova York. Mas lá você tinha vários grupos, mas eram grupos bem definidos. Era eu contra aqueles 3, e aí cada grupo tinha a sua particularidade, né? Lá não era torcida uniformizada, mas eles tinham, né, características, né, de vestimenta, né? Os irlandeses, os não sei o quê, os não sei quem, não sei quem. Então eles tinham ali como identificar quem eram os oponentes. Se tem como identificar, não é crime de rixa. Diga. Tem se visto no WhatsApp, logo depois que acaba o carnaval, o pessoal trocou um soco lá em Salvador. Isso é Isso, ele está perguntando aqui, pessoal de casa aí, né? Por exemplo, lá em Salvador tem alguns vídeos que rodam no WhatsApp. Depois do carnaval, começou uma pancadaria lá, né? Ninguém é de ninguém, começou a bater, não tinha grupos definidos. Pode ser considerado como rixa.
O problema da rixa, aí nós estamos no último artigo dos crimes de perigo contra a vida e saúde, é que como é uma confusão generalizada, todo mundo bate, todo mundo apanha, e aí é capaz então ali de alguém que não está nem participando, que está passando por ali, ser vítima e ter a sua vida ou a sua própria saúde exposta. Seria considerado rixa lá? Se não tem grupos definidos lá nesse negócio do carnaval, pode considerar rixa. A rixa é marcada, então, pela confusão generalizada. Se eu puder identificar dois lados, não é rixa. Olha, aí eu já trago uma outra ressalva aí. Entretanto, pode existir o crime de rixa quando se inicia uma troca de agressões entre dois ou mais grupos distintos, mas, em consequência do elevado número de pessoas envolvidas, não é possível identificar a qual grupo pertence cada um dos lutadores. Bom, aí virou rixa. O que inicialmente não era rixa, agora é rixa. Então você pensa o seguinte, torcida organizada. Está todo mundo vestido com a cor lá. É difícil de identificar quem é minha vítima e quem é meu parceiro? Não. Está bem definido. Agora pensa num boteco, num show, você não sabe de onde veio, para onde vai, aquele bolo de gente rolando no chão, e você entrou no meio da roda, você apanha aqui, você bate dali, se você já não pode mais identificar, pode ser considerado rixa. Então, o ponto marcante da rixa aí é a não existência de grupos opostos, ou mesmo se eles existirem, a impossibilidade de identificar quem é quem. Né? Meio que ninguém é de ninguém, e todo mundo é de todo mundo. Então, quem pode praticar rixa, né? É um crime considerado crime de condutas contrapostas, ou seja, o cara é ao mesmo tempo autor e vítima do crime. É uma característica interessante no crime de rixa. Ele é ao mesmo tempo autor e vítima. Esse crime de rixa, agora que eu estou lembrando aqui, eu já vi um crime de rixa uma vez, né? Eu fui assessor no Ministério Público 1 ano, e um crime de rixa num bar. E quem praticou a rixa foram algumas mulheres. Teve um entreveiro lá, você já deve imaginar qual era o motivo da briga, né? Devia ter um garanhão na cidade lá, que todo mundo queria, e o bicho pegou. Inicialmente era possível identificar, né? Cada uma falava, ele é só meu. Aí na hora que a confusão começou, foi pancada para todo lado. Jamais, nunca vi. É engraçado, né? Mulher briga por causa de homem briga por causa de quê? Futebol, bebida, né? A mulher briga pelo bem mais importante no mundo. E o homem briga pelos bens mais insignificantes, né? Impressionante. Até nisso as mulheres são mais sábias, né? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia. Eu sou presidente do IPUMais, delegado de polícia do estado de Mato Grosso há 20 anos, tá bom? Se você gostou da nossa aula que você acabou de ver, dê um like, inscreva no canal e, sobretudo, principalmente, acione a notificação do seu celular para receber no YouTube as nossas próximas atualizações, tá bom? Se você gostou e quiser acabar de ver a nossa aula completa, entre no nosso site ipuconcursos.com.br, que lá você vai ver diversas aulas que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Eu quero te ver aprovado e aprovada, tá bom? Vamos se encontrar aqui várias vezes. Um grande abraço e por mais com você até a sua aprovação. Até mais!